Boa tarde, minha gente, estamos ao vivo. Deixa eu fixar aqui o tema da nossa live de hoje. Vou falar sobre confusão interna, sobre ambivalência emocional afetiva. Boa tarde, meninas. Boa tarde, minha gente. Estão me vendo bem? Me ouvindo bem? Bora falar sobre confusão interna. Quero responder, né, uma questão de uma seguidora minha, que veio com com toda a sinceridade do mundo, fazer uma pergunta, e eu realmente quero dedicar esta live às pessoas que têm uma confusão interna, gente, tá? Todos nós temos alguns dilemas afetivos que nós temos que saber lidar pra gente conseguir, então, tá? Prosperar na vida. Boa tarde. Vi uma palestra sua no meu trabalho e gostei muito. Oh, que coisa linda. Muito obrigada. Bom saber disso. Então, minha gente, vamos lá. Olha só, como lidar com essa confusão interna? A pergunta da minha seguidora ela é a seguinte, Tati. Como lidar com a volatilidade de sentimentos? Como lidar com essas oscilações? Olha, um dia eu super amo, eu super quero, eu super desejo, tá? E num outro dia eu meio que tanto faz, meio que eu sou indiferente. Aí num terceiro dia, num outro momento, eu volto de novo com aquela intensidade do querer, do desejar, tá? E, gente, é óbvio que aqui a gente tá falando de, né, pode ser relacionamento amoroso, mas pode ser também os desejos, às vezes, né, que a gente tem, né, por realizar algum projeto, tá? Às vezes a gente tá super engajado com o relacionamento, a gente tá super engajado com a dieta, a gente tá super engajado com os nossos planos, os nossos projetos, e daqui a pouco aquilo tudo se esvai, e tu olha e aquilo vira tudo um mar de indiferença, tá? Um mar de indiferença, meio que tanto faz também, já nem sei se gosto tanto assim. Então, como lidar, a questão é esta, como lidar com essa confusão interna, com essa volatilidade de sentimentos, tá? Com essas oscilações, como saber qual sentimento é real e qual sentimento é momentâneo? Olha só, o que fazer quando uma certeza vira dúvida? E como voltar a ter certeza novamente, tá? Então, esta é a questão. E vamos começar a destrinchar. Minha gente, vamos lá. Em primeiro lugar, eu preciso dizer uma coisa, tá? A ambivalência. O que é a ambivalência, gente? É sentir duas coisas, né? Coisas opostas pelo mesmo objeto ou pessoa, tá? Então, a ambivalência, que é este sentimento, tá? De sentir coisas opostas, ou seja, amor e ódio, desejo e desprezo, né? Ou repulsa, pelo mesmo objeto. Esta ambivalência ela é uma condição ontológica do ser humano, tá? Então tem coisas, minha gente, que nós não vamos conseguir fugir, por mais que a gente queira, tá? Muito feliz de volta com as lives. Tive doente aí, gente. Tive bem doentinha. Na verdade, não me recuperei 100% ainda, né? Mas, graças a Deus, já deu pra voltar às lives, então que bom, sabe disso, né? Vamos lá. Esse sentimento, esta confusão interna, ela é própria do ser humano. E aí, às vezes, o que a gente quer? A gente quer eliminar uma parte do nosso próprio ser, que é esta ambivalência afetiva, ambivalência emocional, tá? Então, primeiro a gente tem que aceitar a realidade. Isso é um exercício de sanidade mental. Vem comigo, tá? Tu precisa aceitar a tua realidade. Qual é a realidade do ser humano? Olha, sim, nós temos uma capacidade sentimental, emocional, de sentir coisas opostas pelo mesmo objeto ou pessoa, ponto. Isso não é um transtorno afetivo, gente. Em primeiro lugar, é preciso que vocês entendam isso. Olha, essa confusão interna, ela não é um transtorno afetivo, ela não é um transtorno psicológico. Porque daqui a pouco tu tá caindo neste lugar. Olha, eu sou uma pessoa doente. Porque, né? Poxa, um dia eu quero, outro dia eu não quero. Um dia eu gosto, outro dia eu não gosto. Um dia eu tô super engajada com os meus projetos, outro dia eu não tô nem aí. Olha, deixa eu te contar, isso não é um transtorno afetivo, isso não é um transtorno de personalidade, isso não é um transtorno psicológico. Pode vir a ser? Pode, num outro nível, num outro patamar, em outras circunstâncias, tá? Mas não nesta. É diferente de uma pessoa bipolar. Pô, uma hora tá depressiva, outra hora tá, né, na fase maníaca lá. Não é sobre isso que a gente tá falando, a gente tá falando simplesmente de uma confusão interna, tá? Então, olha, primeiro a gente tem que aceitar essa ambivalência. Entendi. Então quer dizer que é assim mesmo. É assim mesmo. Fique tranquilo, fique tranquila, né? Tu não é uma pessoa doente. É assim mesmo. No nosso peito vai coexistir coisas opostas pelo mesmo objeto, pela mesma pessoa, tá?
Em segundo lugar, minha gente, vamos lá, né? Vamos destrinchando isso daí. Como então sair desta oscilação, ou como lidar melhor com esta oscilação de sentimentos? Nós temos que aprender, isso é um exercício de maturidade, tá? A subjugar, nós temos que aprender a subjugar os afetos, tá? O que são os afetos, minha gente? São as impressões que ficam dentro da gente como uma memória, tá? Se torna uma memória afetiva. Então a gente tá lá experienciando a vida, né? Tô aqui experimentando, daqui a pouco o que acontece? Fica uma impressão dentro de mim. E essa impressão ela pode ser boa ou ruim, tá? Isso são o mundo dos nossos afetos. A realidade ela tá entrando pelo teu olho, ela tá entrando pelo teu ouvido, ela tá entrando pelo teu tato, ela tá entrando pelo teu paladar. E isso aqui vai gerar uma impressão dentro de mim que vão ser os meus afetos, tá? Ou seja, os nossos afetos, eles mudam o tempo inteiro de acordo com a nossa experiência no mundo, com a realidade. Então a gente tá tendo uma relação com a realidade. E aquilo vai gerando impressão. Então eu posso beber esta água e ter uma boa impressão, vocês estão me acompanhando? Ou eu posso beber esta água e ter uma péssima impressão dentro de mim. E aí eu posso ficar, inclusive, afetada. Olha a palavra, né? Aí eu posso ficar afetada, porque eu esperava que esta água, né, tivesse um sabor, mas na verdade não era água, era cachaça. E agora eu estou afetada. Então veja o que são os teus afetos, tá? Isso é autoconhecimento. De acordo com a tua relação com a realidade, vai gerando impressões dentro de ti, tá? Memórias afetivas, né? Memórias. E aquilo vai, enfim, uma hora tá bom, outra hora tá ruim. Uma hora, né? De acordo com... Cada água que eu bebo gera uma impressão diferente. Cada relacionamento que eu tenho contigo, né? Ou com as pessoas, ou cada coisa que eu faço, tá? Vai gerar uma impressão diferente. Então, o que a gente tem que aprender a fazer? Subjugar os nossos afetos. Os afetos, minha gente, as nossas emoções, elas são as crianças da casa. Entende? Tem outro lugar dentro da gente do qual a gente pode, tá? A gente pode agir no mundo, que não é através dos nossos afetos, que é através do nosso intelecto, da nossa razão. Então é como se a razão e o intelecto fossem os adultos da casa, fossem, né, os pais, né, o pai e a mãe, e aqui os nossos afetos, as nossas emoções fossem as crianças. Quem é que tem que mandar na casa? São as crianças ou são os adultos? São os adultos, minha gente. E quem é que manda na tua casa aí? Tu mesmo, né? Tu. Casa, eu tô falando que tu como um ser humano, tá? Uma unidade. Quem é que manda aí? São os teus afetos, as tuas emoções? Ou é o teu intelecto e a tua razão? E aqui eu quero destrinchar um pouquinho mais, tá? Vamos lá, a gente tem que aprender a subjugar esses nossos afetos, que são, né? A criança. As crianças é que mandam aí. Pois então, a gente tem que aprender a obedecer os adultos, tá? Os adultos da casa são o intelecto e a razão. E, minha gente, vamos lá. O que vai nos ajudar, né? Como que, então, a gente vai dominar esses afetos? Como que a gente vai submeter, sujeitar? Vocês estão compreendendo? Os nossos afetos, essas nossas emoções, essa nossa oscilação, essa nossa confusão interna, essa ambivalência emocional, sentimental. Como que a gente vai submeter, subjugar, sujeitar isso tudo ao nosso intelecto e à nossa razão? Através de um elemento chamado obediência. Nós sofremos por falta de obediência. Obedecer a quem, Tati? A tua razão e o teu intelecto. Quantas vezes tu tá obedecendo as crianças da casa? Tá? As crianças, elas estão lá, sabe? Se debatendo. Quantas vezes tu tá obedecendo as crianças da casa, tu não tá obedecendo os adultos? Falta de obediência gera sofrimento, gente. Dentro de ti existe uma potência chamada inteligência, chamado, né, intelecto, chamado razão, a reta razão. Como desenvolver isso, Tati? Para conseguir subjugar, então, os afetos. Tu vai ter que refletir, tu vai ter que meditar e tu vai ter que decidir. Esta confusão interna, ela não vai se resolver aqui no mundo dos afetos, das emoções, dos sentimentos. Ela não vai, gente.
Eternamente tu vai ter que aprender a conviver com esta, entre aspas, confusão, esta ambivalência emocional, porque, como eu disse no início do vídeo, é uma condição ontológica do ser. É assim que nós somos, ponto. O que nós temos que fazer? Aprender a subjugar, a sujeitar essas emoções ao nosso intelecto e à nossa inteligência, à nossa razão, tá? Então, minha gente, o que acontece, né? Como é que a gente vai fazer para sujeitar isso tudo à razão? Nós vamos ter que refletir, nós vamos ter que pensar, nós vamos ter que meditar e nós vamos ter que, sobretudo, decidir. Presta atenção, tem uma potência dentro de ti chamada vontade. A vontade, gente, é uma decisão ativa, sobretudo, tá? Como é que a gente pode definir este elemento, essa potência, essa faculdade humana chamada vontade? Existe um elemento dentro de ti que é vontade. E é isso que te dá o livre-arbítrio. O que caracteriza essa vontade? É uma decisão ativa. Com isso não nos tornamos frios? Não. Porque a inteligência é a coisa mais dinâmica que tem, tá? Não confunda, né, se debater aqui nos afetos com, né, uma certa vida. Não é assim, gente. Às vezes nós procuramos vida em lugar de morte, como dizia Santo Agostinho, né? Se eu não me engano. Olha, se tu procurar a decisão aqui nas emoções, tu não vai encontrar. Tu vai encontrar uma decisão aqui no intelecto, na vontade, na razão, tá? Aqui tu não vai encontrar, eu sinto muito dizer, por que às vezes as pessoas elas vivem anos e anos e anos emaranhadas numa confusão interna? Porque elas ainda estão procurando as suas decisões aqui, ó. Na verdade, é deixar a verdade falar mais alto. Com certeza, porque existe um elemento dentro da gente, tá? Que pulsa e que busca o bem, a beleza e a verdade. O ser humano, ele foi feito pro bem, ele foi feito pra beleza, a ordem, né? A proporção adequada das coisas, tá? E o ser humano foi feito pra verdade. Então, nós harmonizamos, e isso são coisas que pulsam dentro da gente. O bem e a verdade pulsa dentro da gente. É somente nós obedecermos. O quê? A voz da razão, da consciência, a voz do intelecto. Mas a quem nós temos dado ouvido? As crianças da casa. A quem tu tem dado ouvido? As crianças da casa ou aos adultos da casa? As crianças, elas precisam de ordens, tá? As crianças, elas se sentem mais seguras quando elas têm um referencial de liderança. Dentro de ti não é diferente, criatura. Não é sobre estoicismo ainda, tá? Não. Porque o estoicismo é o não sofrer, pelo contrário. O sofrimento, ele é algo extremamente humano, tá? Extremamente humano. Não sou da veia estoica, não, tá? Tem alguns benefícios, poucos, sei lá. Tem, tá? Mas não é aprender a não sofrer. É aprender a lidar com o sofrimento. É totalmente diferente disso, tá? Então, o que acontece, gente? Quantas vezes nós estamos dando ouvido às crianças da casa? Estão lá se debatendo, estão batendo pezinho, um dia quer, outro dia não quer, sabe? Mas e aqui, gente? E a voz da tua consciência, a voz do teu intelecto e a tua vontade, que é esta decisão ativa, deliberada de obedecer. O ponto central aqui desta live, tá? Olha só, é a obediência ao teu intelecto, à tua razão. E para isso, tu precisa usar a faculdade humana chamada vontade. Vontade é uma decisão deliberada. Não existe obediência sem decisão, gente. Não existe, tá? E essa decisão, ela vai partir do teu intelecto, da tua vontade. Não vai partir dos teus afetos. Não tem como. Então, nós sofremos por falta de ou conhecimento ou obediência. E aí, tu tem que começar a refletir. Olha, aonde que eu não estou obedecendo? Porque obedecer custa, minha gente. O peso da obediência, tá? Só que é isso que nos leva à felicidade no fim das contas. Então, olha só. Como saber qual sentimento é real e qual sentimento é momentâneo? Essa minha seguidora estava perguntando, né? Olha, como então que eu vou saber o que aqui é real e o que é momentâneo, tá? Olha só. Na verdade, tudo que importa é amar.
tá? Tudo que importa para o ser humano é amar, se aperfeiçoar no amor. E amar, minha gente, não é somente um sentimento, uma emoção, tá? Uma afetação, não é. Amar é um mandamento, inclusive. Então não é sobre sentimento, é sobre comportamento. Amar é se comprometer com a felicidade do outro, tá? Com a felicidade da pessoa amada, com atos de generosidade. Tudo que importa sobre sentimento, sobre, né, é amar, se aperfeiçoar no amor. E o amor, ele é um comportamento, ele não é somente um sentimento, tá? Porque senão não seria um mandamento. Como diz lá, amar, amar. O que a gente deve fazer? A gente deve amar. Então não é sobre sentir, mas é sobre executar, é sobre fazer. Às vezes o sentimento, ele vem depois do comportamento. Tá? O comportamento influencia o sentimento influencia o comportamento. Só que qual vocês acham que é mais fácil modular? É mais fácil modular o comportamento ou é mais fácil modular o sentimento? Deixa eu contar pra vocês. É mais fácil modular o comportamento. Primeiro a gente age como, tá? Pra depois a gente então ter um reflexo sentimental, ok? Agora, né? Pouco importa, minha gente, qual é o sentimento. Pouco importa, sinceramente, pouco importa qual é o sentimento. O que importa de verdade? Qual é o bem objetivo dessa parada toda? E se tu estiver amando uma bela de uma porcaria? Ah, não, um dia eu amo a cocaína, outro dia eu odeio. Foda-se o sentimento, porra. Importa é o bem objetivo. Aí tu vai ter que usar a tua razão e teu intelecto. Ah, um dia eu amo. Tá, mas peraí. É mais importante qual é o objeto de amor do que propriamente o sentimento. Tá? Então não tem que examinar o sentimento. Tem que examinar tudo, toda a circunstância. Porque de repente, um dia tu ama, outro dia tu não ama. Tá, mas isso é um bem objetivo ou não é? Porque se não for um bem objetivo, esquece. Simplesmente deixa pra lá. Ah, mas eu vou sofrer. Subjuga. Subjuga. Não é assim que um viciado faz? É assim que a gente, né? Viciado é nós, gente. Não é outra pessoa, não. Não é só o cheirador de cocaína, não. Não, viciado é nós. Os preguiçosos na vida, o soberbo na vida, tá? As pessoas iradas na vida, né? As pessoas luxuriosas, gulosas. O que a gente faz? A gente subjuga aquela vontade, aquele desejo desordenado que aparece pra gente recorrentemente. Um dia aparece, outro dia não aparece, um dia aparece, outro dia não aparece. Bom, então tá, a gente subjuga e a gente seguia pelo intelecto e pela razão buscando um bem objetivo. Pouco importa o sentimento. Se é, qual é real, qual não é real. Importa é o bem objetivo, tá? E o que fazer quando uma certeza vira dúvida? Olha só, aqui no nosso peito sempre vai existir confusão interna, tá? Aqui no nosso peito, tá? Mas aqui no nosso intelecto, tá? Na nossa inteligência, existe um elemento chamado, né, conceito, gente. Conceito, tá? Que aqui nas emoções não existe, tá? Nos afetos, como eu falei lá, de acordo com a nossa experiência, a gente tá vivendo, a gente tá sendo afetado. A gente tá sendo afetado. Ou de uma maneira boa, ou de uma maneira ruim. Aquilo tá refletindo dentro da gente, tá? Mas aqui no nosso intelecto, na nossa inteligência, existe um elemento chamado conceito. Por exemplo, eu tô dando pra vocês o conceito de amor. Amar não é só um sentimento, mas é um comportamento. É se comprometer com a felicidade do outro com atos de generosidade. Isso é um conceito intelectual a respeito do amor, tá? Estou falando também de outro conceito chamado bem objetivo. Olha, o que tu tem que perseguir na tua vida é o bem objetivo. Ferre-se o sentimento, tá? Porque na realidade, tá? Não são, o sentimento aquele é incapaz de nos fazer feliz, tá? Somente o mundo dos conceitos, perseguindo este bem objetivo, é que a gente consegue ser feliz. Como eu estava falando do viciado. Olha, o viciado, ele, tudo que ele mais deseja, o sentimento dele, né, é consumir aquele vício. Isso vai levar ele à felicidade? Ou seja, obedecer aos afetos vai levar a pessoa à felicidade? É óbvio que não. Aí o que um viciado faz? O que a gente faz aqui, né? Pra lidar com os nossos vícios? A gente subjuga aquele desejo, aquela vontade, aquele sentimento e a gente persegue um bem objetivo. É isso que nos leva à felicidade. Entende? Perseguir o bem objetivo. Então assim, né? O que fazer quando uma certeza vira dúvida? Tu só vai ter certeza aqui. Tu não vai ter certeza aqui.
Porque é uma condição ontológica do ser. Aqui nós não temos certeza nenhuma. Aqui é ambivalência, é dúvida, é confusão. Conforme nós experimentamos o mundo, muda tudo. Toda a experiência. Olha, às vezes a gente tá, por exemplo, tá? Num encontro lá com uma amiga, com um amigo, com, né, um parceiro, qualquer pessoa. Aquilo tá maravilhoso. Até uma hora que a tacinha de vinho escorrega e suja toda a nossa blusa, ou nos queima. Sei lá o que acontece, gente. Né? Uma água quente que vira e queima. Né? Ou um vinho que suja. Aí o que acontece? Tava uma noite maravilhosa. Agora já não tá mais. Olha como são os nossos afetos. Olha a instabilidade dos nossos afetos. Vocês estão entendendo? Então aqui nós não teremos certeza. Nós teremos certeza aqui, no mundo do intelecto, no mundo da inteligência, no mundo da razão. Como voltar a ter certeza? Subjugando, então, toda essa porcaria que tá aqui embaixo, tá? Que tá tudo bagunçado, né? Porque as crianças são assim mesmo, né? E obedecendo a reta razão. Aí tu volta a ter certeza. No mundo dos conceitos, tu vai ter certeza sempre. 1 mais 1 é igual a 2. Ponto final. Isso aqui é o mundo dos conceitos. Existe um bem objetivo que tu tem que perseguir. O que dizer das dúvidas acerca de divorciar-se? Nossa, mulher, isso aí é terapia. Porque o divórcio, ele, pra quem tem uma essência cristã, ele pesa demais, tá? E pra quem não tem, é muito fácil. É simples assim, ó. Divorcia, né? Mas pra quem tem um princípio cristão, pra quem honra aquela promessa que fez, bom, isso é um grandíssimo dilema. Tá? Então, por isso que eu recomendo a terapia. Porque no divórcio, cada caso é singular. É absolutamente singular, tá? Minha gente, foi um prazer estar convosco. Eu queria realmente, né, tirar a dúvida dessa minha seguidora em relação a essa confusão interna, essa ambivalência, essa volatilidade de sentimentos. Eu espero, de fato, ter trazido um pouco de luz. Mas lembre-se, nós sofremos por falta de obediência. Obediência a quem? Aos adultos da casa. Quem são os adultos da casa? A razão e o intelecto. Então, minha gente, este era o recado. De nada, meu povo. Beijo, beijo. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau!